Desde quando assumiu o governo do estado do Piauí, o governador Rafael Fonteles vem realizando várias mudanças na gestão de alguns órgãos do estado, inclusive também de órgãos da área de saúde, a citar, por exemplo, os hospitais estaduais do Piauí. Aqui em Picos, o Hospital Regional Justino Luz está sob nova direção. Quem passa a ocupar o posto de diretor regional do Hospital de Picos é o ex-diretor técnico da Casa de Saúde, o médico neurologista Técio Luz. Ao vivo, estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal de Picos o mais novo diretor do Hospital Regional Justino Luz, o médico neurologista Técio Luz. Doutor Técio, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, Clebson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, com a população que está me ouvindo, para falar sobre esse grande desafio da minha vida, Talvez o maior deles, em gerir o maior hospital da microrregião nossa, de Picos e cidades circunvizinhas. Doutor Técio, o senhor toca nesse primeiro momento em um fator interessante, que é esse desafio. Nós sabemos a importância do Hospital Regional Justino Luz, não só para Picos, mas para toda essa região, que passa a ser um hospital referência para toda essa população. E o senhor falava de desafio. Como é que essa missão chegou para o senhor? Como é que o convite, de onde partiu esse convite? A gente lembra que o senhor já tem um trabalho realizado na Casa de Saúde, o senhor tinha a função de diretor técnico do Hospital Regional. Mas o convite, o desafio, a missão de ser o mais novo diretor do hospital chegou para o senhor como? Sim, eu entrei em 2018 no Hospital Regional Justino Luz como médico assistente da neurologia. Em 2020, em abril, bem naquele pico da pandemia da Covid, assumi a direção técnica. E em janeiro eu passei por uma entrevista com a Secretaria de Saúde do Estado, com a Superintendência, onde haviam vários candidatos a esse cargo, e felizmente, após essa entrevista, eu fui o escolhido para assumir um cargo tão desafiador, mas que exige da gente muita responsabilidade e muito compromisso com o público, principalmente com a saúde pública, que eu acho que é uma das áreas que a população mais precisa e que mais cobra. Quando o senhor fala de responsabilidade, de saúde pública, desse compromisso de saúde pública e esse compromisso com a população, não tem como não automaticamente lembrar das deficiências que, infelizmente, o Hospital Regional Justino Luz aqui em Picos ele tem. E com frequência a gente acaba noticiando aqui também no Jornal de Picos essas demandas que chegam para a gente. Com frequência a gente recebe relatos de pacientes reclamando de superlotação, que às vezes falta medicação na casa de saúde, que às vezes o quadro de colaboradores não comporta mais a demanda que o hospital tem e que às vezes até mesmo materiais, objetos que precisam ser utilizados em alguns pacientes precisam ser comprados por essas pessoas, por familiares desses pacientes. De fato, existe esse problema dentro do hospital, às vezes, na falta de medicação, na falta de insumos, nessa superlotação. Como é que hoje a realidade que nós encontramos hoje dentro do Hospital de Picos? Isso. Então, Clebson, eu costumo dizer que um gestor que ele não é crítico, ele é um gestor que ele é inconformado, Porque a gente tem que ter nossa autocrítica e ouvir a população e ouvir os pacientes e familiares para tentar dar o nosso melhor. Então, o regional, ele vem numa fase de avanço com muitas melhorias, Então, por exemplo, nós deixamos de mandar vários pacientes transferidos para Teresina com novos serviços que foram abertos, Como, por exemplo, as cirurgias videolaparoscópicas, a cirurgia bucomaxilofacial, as neurocirurgias, novas UTIs, centro de parto normal. Mas os problemas, eles ainda existem, E podem ainda existir por muito tempo. Por quê? O que é que acontece? Nós temos hoje uma estrutura hospitalar que ela não abarca mais o tamanho da nossa região. Então, nós temos um hospital de quantos anos? 50 anos, Então, isso já é um problema que é crônico, E existe uma obra em andamento, do novo hospital, que todos nós conhecemos da nossa região, e que a gente espera, e é uma demanda do governador que essa obra seja entregue em um ano, no máximo, Para quê? Para que a gente possa desafogar. Mas, enquanto isso não é possível, em termos estruturais, a primeira medida que eu implantei, como gestor, como diretor-geral da unidade, é a implantação do projeto LIN do Hospital Sírio-Libanês na nossa unidade. Porque eu acho que hoje a maior reclamação da nossa população é do pronto-socorro, Nosso pronto-socorro encontra-se lotado, porque a demanda realmente é muito alta. Nós temos alguns problemas também em relação à atenção primária, Clebson, porque nós temos 3 níveis de atenção principais na saúde: a atenção primária, secundária e terciária. A nossa atenção primária, no fim do ano, dezembro e janeiro, por exemplo, ela fica
sem uma atenção devida das unidades básicas de saúde, por recesso, né? E o paciente ele não pode esperar e muitas vezes ele vai para a porta de entrada mais próxima, que no nosso caso, na nossa região, é o Hospital Regional Justino Luz. E temos que lembrar também que, além de que a nossa população, 90% dela depende do SUS, porque não tem outro convênio, muitas vezes os pacientes de Picos e microrregião que têm convênio, eles não encontram o serviço no hospital privado daqui, entendeu? Então, por exemplo, o paciente precisa passar por uma neurocirurgia, ele não vai encontrar esse serviço no hospital privado, então ele vai para o SUS também, né? Então, você veja que a demanda, ela realmente é universal no sentido de ser, tanto pelo que o SUS preconiza, como por a realidade da nossa região. Então, isso pode gerar um número de quantitativo que muitas vezes ele supera a capacidade hospitalar. Então, por que é que o Lean vem para isso? Para eu entender, por exemplo, junto com o sírio-libanês, por que é que um exame sérico, um exame imaginológico, que pode sair, por exemplo, em 2 horas lá no hospital, está demorando 6 horas, entendeu, Clebson? O que é que está acontecendo, né? Então, esse diagnóstico ele vai ser dado nos próximos 6 meses para que a gente possa conseguir dar um aceleramento no fluxo, tanto do pronto-socorro, como também das internações nas enfermarias e nas UTIs, que são reclamações constantes na nossa ouvidoria. Felizmente, Clebson, a gente tem uma ouvidoria super atuante sobre os casos, entendeu? E eu quero reforçar isso para a população, né? Que a gente colocou várias placas lá nos corredores para elas saberem qual é o número do telefone. Então, por exemplo, o familiar ele tem um problema. Meu paciente ele está com um antibiótico que não foi feito no horário. Só um exemplo, né? Então, ele pode ir à ouvidoria. Essa reclamação, ela chega até nós da direção e nós vamos prontamente tentar resolver o problema para saber o que está acontecendo, né? Até porque, como gestores, nós temos uma dimensão do hospital como um todo, mas nenhum gestor consegue ter 100% de controle sobre cada realidade específica daquele paciente, dependendo do quantitativo de pacientes que se encontra neste hospital. E para isso nós temos coordenadores, supervisores, para nos dar todo o suporte na resolução dos problemas desses pacientes. Em relação a insumos, essa ela é diária, desde a minha gestão na direção técnica, só que como em toda a crise econômica que vivemos da pandemia do coronavírus e que ainda se arrasta uma grande crise econômica no nosso país e, da mesma forma que todas as famílias, por exemplo, sentiram no seu próprio bolso, né, a realidade de um poder econômico que cada vez mais diminui, a saúde também sente. Então, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela não é mais a mesma de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Ela tem uma demanda muito maior, entendeu? Porque as pessoas estão adoecendo mais, elas estão internando mais e muitas vezes ela não consegue dar conta com matéria-prima da quantidade daquilo que deve ser produzido, né? Então, por exemplo, eu preciso para o hospital 20 mil soros fisiológicos. Muitas vezes a indústria farmacêutica ou o fornecedor que é licitado publicamente, ele pode ser só 10 mil em estoque. Então, você pode ter uma barreira de 10 mil de déficit, entendeu? E aí, como gestor público, o que é que acontece? Nós não podemos comprar isso diretamente, entendeu? Você tem que abrir uma licitação pública para que uma empresa possa concorrer e possa garantir o fornecimento daquele material. Que isso é que garante a lisura nos processos públicos de todos os órgãos que fazem parte do nosso Estado. Entendi, diretor. Agora, recentemente, houve uma mudança na empresa que era responsável por gerir o Hospital Regional de Picos. A gente lembra que antes o Hospital Regional Justino Luz ele era gerido pela Fundação Hospitalar do Piauí, que recentemente ela acabou sendo extinta, e o hospital volta novamente a ser gerido pela Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. E a gente lembra que nesse momento de transição, houve alguns problemas também nesses colaboradores que eram contratados, inclusive com atraso salarial, muitas deles reclamando até 2 meses de salário atrasado. Em que pé está essa situação? A CESAP já indicou uma alternativa para resolver esse problema? Como é que está a situação? Esses colaboradores, eles hoje continuam com os salários atrasados? Como é que está a situação, diretor? E é uma angústia, na verdade, de todos, né? Porque nós somos assistentes, hoje eu sou o cargo maior de lá, diretor-geral, mas a gente sabe que é um dos maiores problemas atuais nessa transição. Embora a FEPSE ela tenha sido fechada, né, todo o recurso de pagamento ele foi transferido para a CESAP. Aí o que é que está acontecendo? Esse recurso ele encontra-se nos órgãos de controladoria, né, como a PGE, né, para análise, até porque isso acontece, né, e a gente sabe, Clebson, que todo órgão público ele tem um recesso, né, até dias específicos de janeiro, e a partir daí vai ser assinado, mas é compromisso do governador e do secretário de saúde. A gente teve uma reunião recente com eles, né, na semana passada, em pagar todos os pagamentos atrasados e colocar a folha o mais próximo em dia possível, né? E aqui a gente lembra de uma situação que ocorreu em 2018, onde passamos pelo mesmo problema. Eu não era diretor, eu era assistente, né? E
tivemos esse atraso, mas felizmente todos nós recebemos todos os salários, entendeu? Que estavam atrasados, e é compromisso dele e do secretário de saúde também honrar com esse pagamento para que o funcionário público, o contratado, ele possa ter dignidade no exercício da sua função. Diretor, o senhor falava agora há pouco a respeito da estrutura do hospital, que é essa estrutura aí de 50 anos, e a gente lembra que era uma estrutura improvisada, inicialmente. Sim. No sentido que é um hospital de campanha e que há muito tempo, olhando dentro desse recorte de ser um hospital de campanha, há muito tempo ele era para ter sido desativado e realmente ter passado para uma estrutura física concreta e de forma definitiva. O senhor disse que ainda a gente vai esperar um certo tempo até isso se resolver. Existe essa expectativa do novo Hospital de Picos ser concluído nesse intervalo de um ano, uma obra também antiga, mas falando de novos projetos com essa nova direção, o que é que a gente pode esperar do diretor Técio Luiz, além desse projeto que o senhor já colocou para a gente, com essa parceria do Hospital Sírio-Libanês, de tentar fazer um raio-x dessa superlotação e encontrar possíveis alternativas e soluções para tentar reverter esse problema? O que é que tem mais dentro desse projeto do senhor, de novo diretor, para ser implantado na Casa de Saúde? Isso, então tem 3 particularidades importantes, né? Então, essa obra atual do regional, essa estrutura metálica, ela foi doada pela Rainha Elizabeth II, né, na época da Segunda Guerra Mundial, e ainda hoje nos serve, né, de certa forma, né, mas houve algumas reformas pela Fundação, pela FEPSE, que foram extremamente vantajosas, mas tem 3 projetos que eu citaria para você, Clebson, que eu acho que são os mais importantes que eu quero levantar como bandeira da minha gestão. O primeiro deles é a implantação do novo tomógrafo, que já se encontra no hospital. Nosso tomógrafo atual, ele tem 4 canais, né, que é em relação à imagem de resolução, né, e estamos com um novo já na casa, né, que são 16 canais, é um tomógrafo com uma resolução muito melhor, semelhante aos hospitais privados, né, que tem capacidade de fazer exames, por exemplo, com contraste, né, que já fizemos um piloto no ano passado, mas com esse tomógrafo novo isso vai ser mais viável, né, pensando no ponto de vista de logística. A outra proposta é pedir ao término da reforma do nosso centro cirúrgico, certo? Porque nós conseguimos reformar, junto com a FEPSE, 4 salas, todas as 4 salas são novas, né? Mas existe ainda o resto da parte antiga, né? Entre elas a central de material de esterilização. E por que essa reforma é importante, o término dela? Porque existe uma autoclave nova, que é o aparelho que faz a esterilização dos instrumentais cirúrgicos, né? Para que as cirurgias sejam seguras, você possa ter uma diminuição no índice de infecção hospitalar, de contaminação, e essa máquina ela é muito grande, né? E aí o que acontece? Você não consegue passar ela adequadamente pelo tamanho da porta que se encontra no hospital, porque ela ultrapassa, inclusive, a altura, né, daquele local. Então, precisa de uma logística de engenharia realmente para que isso seja concluído e a gente possa fornecer para a população de Picos uma outra melhoria na questão do atendimento. E a outra grande bandeira, que talvez essa seja a grande bandeira que eu quero lutar, entendeu, na minha gestão, e que eu não descansarei enquanto eu não alcançar isso, é trazer a nossa UTI neonatal, entendeu? UTI de recém-nascidos graves e prematuros para a nossa região. Esse projeto já está pronto, entendeu, Clebson? Vai ser encaminhado à Secretaria de Saúde, ao governador, que eu tenho certeza, né, inclusive eu pedi isso a eles pessoalmente, que serão sensíveis a esse grande serviço para a nossa região. A gente pensa às vezes que a neurocirurgia ela foi o maior serviço, né, trazido, né, pela gestão anterior e que foi extremamente benéfica, claro, é uma cirurgia de alta complexidade, mas que a UTI neonatal com certeza ela vai impactar mais ainda na região por conta da questão das mães, né, das grávidas e dos recém-nascidos que nascem tão graves e que muitas vezes, né, não podem esperar um fluxo de regulação, né? Então, talvez essa seja a bandeira que eu queira lutar mais nesse ano e para o ano que vem, para que a gente possa conseguir isso para a nossa região. Doutor, eu queria desejar boa sorte para o senhor, sucesso nesse desafio e nessa missão. Conversamos com o médico neurologista, o Dr. Técio Luiz, o mais novo diretor do Hospital Regional Justino Luiz em Picos. Diretor, obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Clécio, a todos os telespectadores, e que eu acho que a gente cresce junto como sociedade, entendeu? Uma instituição, na verdade, ela precisa também da sociedade para que a gente possa ver com outros olhos, talvez, problemas que os familiares e os pacientes sentem no dia a dia, né? E que a gente se dê o nosso melhor para que possa solucionar o mais breve possível. Boa tarde para o senhor. Boa tarde.